3, 2, 1. Aqui ainda está dizendo que está passando para a gravação. Aqui acho que já começou. Tá. Pronto, agora passou. Ficou vermelhinho aqui para mim. Gente, então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo, ou lendo, ou assistindo depois. Meu nome é Luiz Maia, sou professor da Rural desde 2007. Já tem um tempinho, né? Entrei como professor substituto, depois fiz concurso para professor efetivo, passei. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, então o sotaque vai ficar evidente aí algumas vezes. Essa universidade é uma universidade extraordinária. Eu não conheço outra escola que dê tanta importância para o aluno. Não é que nós somos melhor do que ninguém, não. Mas eu não conheço universidade em que o aluno, comparativamente, seja tão importante. Em outras universidades, até aqui no nosso estado, a importância do professor é muito maior. Em alguns lugares, a importância do técnico e do professor ali se equilibram. Aqui na nossa universidade, o aluno manda. O aluno chega sem hora marcada e fala com o reitor. Não tem muitas outras universidades do Brasil que isso acontece. Tá, então, eu tenho muito prazer de estar nessa escola há 13 para 14 anos, é o meu 14º ano agora. A disciplina de finanças públicas é uma disciplina extremamente interessante, curiosa, tem um monte de histórias por trás desses números, tem um monte de histórias por trás da legislação. A história política do Brasil é uma história conturbada, né? Uma história de muito poder, muita pressão, algumas violências nessa trajetória, mas a gente vai mostrar como que nós ainda temos muito que avançar em termos de finanças públicas. Eu vou usar esse tempo aqui, essa reunião de hoje, para falar um pouco do plano de ensino. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui logo com vocês, mas eu vou começar indo para o AVA, que eu já editei lá alguma coisa. Então, deixa eu pedir aqui para compartilhar minha tela inteira. Tá. Então, por favor, confirmem aí para mim que vocês estão vendo aquela tela do AVA. Estamos vendo, professor. Ótimo. Aqui apareceu para mim como sendo 2020.1. Então, eu acho que, tecnicamente, nós estamos no primeiro semestre de 2020, muito embora já seja dia 16 de novembro. Tá, gente, aqui tem uma boas-vindas e vem as duas mensagens principais, que, de alguma forma, eu acho que eu já, conversando com vocês aqui informalmente, eu já passei essas duas mensagens. Essa é uma disciplina técnica, mas que requer diálogo e aprendizado coletivo, ou seja, vocês precisam me ajudar, vocês devem contribuir, não se sintam inibidos em fazer recomendações ou em apontar certas inconsistências, eventualmente fazer sugestões e objeções, tá? Nós estamos construindo conhecimento de maneira coletiva aqui. A segunda é que, muitas vezes, a informação e os fatos precisos são indispensáveis, mas não são suficientes. Gente, nós vivemos em um mundo muito estranho em que as pessoas ignoram os fatos e a informação não tem o efeito que deveria ter. As pessoas falam assim, não, qual que é a informação? A informação é que esse remédio funciona. Assim, mas quem foi que disse? Não, a informação é que o remédio funciona. Assim, não, mas eu quero saber quem foi que disse. Não, foi o Instituto tal, tal, tal. Não, o Instituto tal, tal, eu não acredito, não. Então, nós vivemos num momento em que não é que as informações e os fatos deixaram de ter importância. Eles continuam sendo indispensáveis, mas eles não são suficientes. Então, a gente precisa apresentar a interpretação desses dados com espírito crítico, mas com equilíbrio. Tá? Então, eu me espanto cada dia neste 2020 aí tão turbulento, eu me espanto com o número de pessoas que são capazes de aderir a teorias da conspiração de toda sorte, aquelas mais ridículas até as mais sofisticadas,
Eu me espanto em ver as pessoas, às vezes, se envolvendo emocionalmente em discussões técnicas, partindo para agressões, partindo para conflitos muito acentuados entre irmãos, amigos, pais, parentes de toda sorte, vizinhos. E esse jogo de soma zero, esse jogo de quem vence é o argumento, me interessa muito pouco, sabe? Assim, eu até vejo, acho bonitinho e tal, mas minha chance de participar disso é muito baixa. Eu realmente acho que eu tenho coisa melhor para fazer. Então, nós vamos tentar fazer isso, nós vamos tentar não entrar em debates intermináveis. Quando a gente encontrar posições divergentes, a gente vai valorizar a divergência, vai tentar ver que, ainda que haja discordância, os pontos de vista precisam ser respeitados, e nós vamos seguir adiante. Ninguém aqui pretende dar a resposta definitiva para nada, tá? Tá, logo em seguida vem uma ajudinha daquelas assim, Luiz Maia, professor mãe. Aqui tem um link para o plano de ensino, quando você clicar já abre uma versão PDF do plano de ensino. Aqui tem um link para a plataforma Minha Biblioteca, ao você clicar você já vai para o site da Minha Biblioteca. Aqui existe o primeiro conjunto de fichas de aulas, ao você clicar, aparece para você um PDF da nossa aula de amanhã de manhã. Na medida do possível, eu vou tentar fazer com que esse PDF esteja sempre disponível antes da gente, no dia, no máximo no dia anterior à aula, tá? Então aqui estão as fichas de aula, os 18 slides que nós vamos discutir na aula de amanhã. Tá, além disso, eu coloquei aqui para vocês uma espécie de uma programação, que é retirado lá do plano de ensino, tá? Programação das próximas semanas. Então aqui nós estamos hoje, nesse momento, fazendo essa sessão de abertura da disciplina. A participação, obviamente, aqui é voluntária, opcional, mas a partir de amanhã, às 8 da manhã, a gente vai ter o nosso primeiro momento síncrono. Aí a gente vai falar de assuntos muito instigantes sobre a trajetória e o estado das finanças públicas no Brasil. Gente, vocês podem achar que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, mas eu realmente acho que essa disciplina tem um nível de atualidade, assim, de você olhar para fora, olhar pela janela e falar assim, cara, essa disciplina é do momento, é o que está acontecendo nesse país. Claro, a gente está no meio de uma pandemia, a gente está muito preocupado com a saúde das pessoas e tal, mas a questão das finanças públicas é provavelmente uma das prioridades nacional nesse momento, tá? Das prioridades nacionais. Tá, então aqui tem mais ou menos uma lista do que vai acontecer amanhã. Depois tem uma sugestão de leituras. Aí deixa eu dar logo a primeira boa notícia aqui para vocês, gente. Os livros que a gente vai utilizar nessa disciplina, a grande maioria deles estão disponíveis no site Minha Biblioteca. Então, não sei se vocês conhecem esse site aí, ó, Minha Biblioteca. O link não é esse aqui não, tá, gente? O link não dá para eu simplesmente copiar e colocar aí no chat de vocês, não. Eu deixei o link correto aqui em cima, mas aí vocês vão ter que fazer o login. Então, deixa eu voltar aqui para ver o rosto de vocês. Vocês já fizeram... Quem aqui já teve contato com essa plataforma Minha Biblioteca? Eu só fiz Não. o pré-cadastro, que eu acho que o pessoal, não sei se foi da STD, mandou um link para a gente se cadastrar, eu fiz o cadastro, mas nunca acessei, não. Tá. Então, nós vamos fazer um teste agora. Vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou passar o link aqui no chat para vocês. Aí eu quero que vocês tentem logar, tá? Aí eu vou ensinar como é que vocês vão fazer o login, com que credenciais vocês vão fazer o login, tá bom? Tá, então o link tá aí, ó. Pronto, cliquem, por favor, nesse link. Se tudo der certo, vai pedir para você colocar o login e a senha.
o login vai ser o seu CPF, com um detalhe importante. Se o seu CPF começa com 0, todos os zeros que tiverem à esquerda somem, tá? Senão, você simplesmente coloca os números do seu CPF, os 11 dígitos. E aí, embaixo, para colocar a senha, você vai colocar sua data de nascimento, mês, dia, mês e o ano com 4 dígitos. E os 2 últimos, depois da sua data de nascimento, vão ser os 2 últimos dígitos do seu CPF. Tá, então, no meu caso, eu coloquei lá 34. Aí depois, na hora de colocar a minha senha, eu fui lá e coloquei 15 de setembro de 1822, 34. Tá? Então, aqueles 2 dígitos finais lá do CPF. Alguém já conseguiu acesso aí, não? Eu consegui, professor. Abriu aqui. Também, está abrindo. Meu também abriu. Ótimo. Então, gente, olha só. A notícia boa eu já dei, né? Que grande parte dos livros que a gente vai precisar estão aí. A notícia ruim é que esse site, ele é meio voluntarioso. A gente tem que mexer devagarzinho, às vezes tem que esperar, às vezes tem que fazer pesquisa, mas ele também tem algumas coisas boas, tá? Então, vou só comentar 2 questões boas aí. Se você, por favor, olhar na barra lá em cima, tem um espacinho para fazer pesquisa. Aí coloque aí, por favor, orçamento público. Escreva a expressão orçamento público. Pronto. Na hora que você puser para pesquisar, ele vai dar vários livros ali de resposta. Aí tem 2 deles que a gente vai utilizar aqui na disciplina, que é aquele que vocês já estudaram para fazer concurso, que é o do Giacomoni. Eu acho que eu não conheço uma pessoa que trabalha no serviço público brasileiro que nunca tenha estudado por esse livro. Tá. E tem um, mas a gente vai passar, não vai se ater muito a ele, não. E tem um de Cerqueira, é isso? Não, não é Cerqueira, não, é Crepaldi. Tem um outro orçamento público que é de Crepaldi e Crepaldi. Silvio Crepaldi e Eduardo, não sei o que Crepaldi. Professor, tem alguma forma de puxar esse livro para a nossa biblioteca? Como assim, para a sua biblioteca? Favoritar? Favoritar ele? Para ficar na página inicial. Não, é isso que eu ia dizer. Toda vez que você abre um livro, ele vai ficar na lista dos seus livros. Verdade, isso já aconteceu. Eu abri esse livro de Giacomani, fechei, ele já está aqui em meus livros. Ele está na sua lista de meus livros. Então, o problema nem é tanto colocar numa lista especial, é tirar. Se você colocar um livro qualquer aí de psicologia aplicada à terapêutica infantil, ele vai ficar aí na sua lista de meus livros. Eu sei que você abriu, ele entra para a lista, tá? Então, eu fiz aí uma pesquisa. Achar o livro, professor? Eu acho que tem como você imprimir trechos, mas eu não acredito que tem como baixar. Nós vamos ter que descobrir, viu, Giuseppe? Eu ainda não sou especialista nesse site, não. O que eu consegui ver é que, ao abrir o livro, ele tem facilmente a opção de ir para o sumário, e aí você identificar dali qual o capítulo que você quer pular diretamente. E uma vez que você esteja lendo o livro, ele tem aquelas letras A maiúsculo e A pequeno, A maiúsculo e A minúsculo, que na verdade, ali é o zoom. E aí ele tem uma opção dizendo assim, ajuste horizontal. Quando você coloca para a opção de ajuste horizontal, a tela fica muito boa para ler. Aí você consegue fazer uma leitura boa. Eu só faço alerta, gente, que se vocês forem como eu, ler na frente do computador, eu faço isso, lembrem sempre de reduzir a luminosidade, tá, gente? A nossa vista, ela não pode ficar exposta tanto tempo a uma luminosidade integral do computador, não. Então, se a gente vai fazer uma leitura de mais de meia hora, alguma coisa assim, sempre reduzam o brilho da tela.
É o Ctrl, no meu computador aqui é Ctrl F11 ou F12. Tem que ter esse cuidado, tá? A gente sempre trabalhar com o grau de luminosidade da tela um pouco mais baixo para não ferir a nossa vista. E, obviamente, também não se recomenda a ninguém ficar lendo no computador por períodos maiores do que 1 hora, faz uma pausa, levanta, vai fazer alguma coisa e volta. Professor, Pois não. uma dúvida bem técnicazinha. Quando a gente for citar esses livros em algum artigo, dissertação, a gente vai poder botar normalmente disponível em e o link da minha biblioteca ou não? Não, melhor não, porque esse é um ativo privado. Embora a gente tenha comprado o acesso, né, a universidade comprou esse acesso para vocês e está franqueando, a gente não tem como indicar um link para alguém de fora. Ele não vai ter como conferir aquele link. Então, o que nós vamos fazer nesse caso é citar como se a gente estivesse consultando um livro em mão. Em mãos, tá Como se certo. tivesse uma cópia na sua mão. Tá certo. Tá? Mas é uma Obrigado. boa pergunta. Essa modernidade toda, né, a gente acaba tendo que se adaptar. A sua pergunta é importante, Rafael, porque ainda tem gente que deixa de citar. Ah, não é muito complicado citar, então eu vou falar só em linhas genéricas mesmo. Escreve um texto pobre, sem fazer referências para coisas importantes. Isso me permite fazer um outro comentário, tá, gente? Em determinados momentos na nossa disciplina, eu vou trazer materiais que vocês vão ler durante o momento síncrono e vocês vão redigir parágrafos para mim, tá? Tem uma espécie de uma técnica de fazer leitura, sintetizar ideia e concatenar ideias num texto que aparentemente os meus alunos não aprendem em lugar nenhum. Ninguém ensina em lugar nenhum. E aí eu falo assim, não, então pelo menos 1 ou 2 vezes ao longo da nossa disciplina a gente vai fazer isso. Eu vou trazer trechos curtos ou artigos curtos de 2, 3 páginas e vou fazer com vocês exercícios em que a gente concatena ideias, faz a citação corretamente, o porquê citar, onde citar. Eu tenho para mim que isso vai ajudá-los no desenvolvimento da dissertação ou do trabalho de conclusão final de vocês, tá? Esse tipo de exercício eu acho que é muito útil. Tá, então, como eu ia dizendo, a gente tem aí uma vantagem, que a gente está começando a disciplina depois que a universidade adquiriu esse acervo. A verdade, a universidade tem 2 acervos bibliográficos digitais. Existe um outro chamado e-book central, mas esse tem muito pouco trabalhos em português e tem muitas obras em inglês. Então, se você precisar citar um livro, seja de administração estratégica, seja de, enfim, livros até recentes, livros que foram best-seller há poucos anos atrás, mas forem internacionais, o acervo do e-book central é muito bom e surpreende. As pessoas não costumam visitá-lo, mas eu tenho livro que eu leio lá. O último livro sobre saúde pública, muito interessante que eu li, é um livro em inglês que está lá, que chama. Fugiu o nome agora. Depois eu posso passar a dica para quem quiser. Mas é um livro sobre chama Irracionalidade no Sistema de Saúde. Só que em inglês. Irrationality in Healthcare. É um livro que foi publicado há 3 anos. É um best-seller lá fora. E ele está aqui no nosso e-book central. Então, aquele acesso lá eu vou deixar de lado um pouquinho, mas vocês, por favor, saibam que existe. E que tem coisa boa lá também. Para a nossa disciplina, 99,99% do que vocês vão precisar está aqui na minha biblioteca. E eu fico feliz de que, pelo menos até que eu saiba aqui, todo mundo conseguiu acesso imediato, não foi? Camila conseguiu também, Giuseppe, Michele, todo mundo teve acesso imediato aos livros, né? Ótimo. É esse tipo de coisa, gente, que às vezes o timing, né, desse período excepcional, da pandemia e tudo, foi muito ruim. Aquele negócio de fazer semestres muito curtos, de 10 semanas e tal, teve vários pequenos errinhos assim. Mas a gente está se preparando para um novo normal.
né? É bem provável que no futuro a gente tenha um ensino híbrido, né? Um ensino que seja parte presencial e parte à distância como esse. E daí esses acervos eu acho que vieram para ficar. E eu tenho para mim a impressão de que se a página hoje não é a mais veloz que você conhece, ela pelo menos não é tão ruim assim. Eu estou vendo que chegou mais um colega ali, é o Nilson. Tudo bom, Nilson? Tudo bom, professor? Tudo bom, pessoal? Boa noite. Boa noite. Só para você não ficar perdido aqui, ó, eu acabei de colocar aqui no chat um link. Aí, quando você puder, por favor, clica nesse link, abre uma outra aba. Aí, para logar nesse site Minha Biblioteca, você vai usar o seu CPF de Certo. login. Se tiver 0 no início do seu CPF, ignora, tá? Mas se não tiver 0, é o seu CPF. Aí, para a senha, você vai colocar a sua data de nascimento, 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês, 4 dígitos para o ano, e vai terminar com aqueles mesmos 2 dígitos lá do seu CPF, tá? Então, se o seu CPF terminava com 34, você vai colocar 34 depois aí do seu... Tá, então, o que eu estou mostrando aqui, Nilson, é que nós temos um acervo online que vai dar conta da grande maioria das disciplinas que a gente vai usar. No entanto, tem uma pequena lástima. Tem um livro que eu gosto muito e que ele não está lá. É um livro de 2 autores que eu considero alguns dos maiores especialistas de finanças públicas do Brasil. É um livro de um cara chamado Mansueto Almeida, todo mundo já ouviu falar dessa criatura, e do Felipe Salto, que eu vou falar também mais um pouquinho, mas que é o coordenador da IFE, Instituição Fiscal Independente. Levanta a mãozinha aí para mim, por favor, só para eu saber quem que já ouviu falar da tal da IFE, Instituição Fiscal Independente. Tá, então nós temos minoria. Poxa, vocês vão adorar, vocês vão saber que o Brasil deu um salto extraordinário. Era uma coisa que não existia e fazia muita falta no nosso país. O Senado da República, há 4 anos atrás, criou uma espécie de um conjunto de especialistas que são independentes. E a função deles é, a parte das assessorias de senador, a parte do governo federal, a parte de toda a máquina pública, os caras ficam olhando as contas públicas, projetando cenários, fazendo simulações e fazendo críticas, algumas vezes, bem fundamentadas sobre o que está acontecendo na gestão pública, tá? Principalmente em termos de finanças. Mas a gente vai chegar lá. Eu vou voltar a esse ponto daqui a pouquinho, tá? Alguma dúvida aí sobre o Minha Biblioteca? Tá, então vou voltar aqui, vou compartilhar de novo a minha tela e vou voltar lá para o AVA, só para falar mais algumas besteiras de lá. Só um pouquinho. Vou apresentar agora a tela inteira. Também não quero fazer dessa reunião algo muito longo, não? Pronto, então vocês estão vendo aí de novo aquela tela do AVA, né? Tem essas notinhas de reais aí, tem as 2 mensagens principais, que eu preciso que vocês colaborem na disciplina, e de que informação é indispensável. Informações e fatos são indispensáveis, mas não são suficientes. A gente precisa ter uma interpretação robusta, que ao mesmo tempo incorpore espírito crítico, mas incorpore também equilíbrio, para entender que o nosso país ainda tem muito que caminhar nessa direção. Tá, então aqui eu coloquei o link para o plano de ensino, vamos passar um olho lá nele agora. Tá, eu já tinha colocado ele no grupo do WhatsApp para vocês, mas, de toda forma, deixa eu aumentar aqui a... Ficou grande demais. Pronto, tá dando para ver bem aí, gente, por favor? Eu não estou vendo... Sim, professor. Obrigado, Rafael. Beleza. Tá, então, ementa da disciplina, a gente quer falar sobre o processo de elaboração, implementação do orçamento do setor público e tal. Quer dizer que isso vai ser uma grande revisão daquela matéria que eu estudei para o concurso? Uma parte sim, mas a gente pretende ir muito além do que seria questão de concurso, tá? A gente pretende falar um pouco...
Pois não. Rayane aqui. É que o meu não tá pegando o login lá da biblioteca. Eu É? falo com alguém. Não tá pegando, não. O meu também Tá. não tá pegando, professor, tá do mesmo jeito. Tá certo. Então, Não, o que pois aconteceu não? comigo, porque minha data de nascimento começa, a senhora colocou dois, que era com 2 dígitos, mas como começar com 0 é só com um dígito. Por exemplo, 1 do 12, não é 0112. O meu entrou como 1 do 12. Ah, tá, Olha então aí. Entendi. Vou Matou a tentar. charada, tá vendo? Gente, olha só. Quando duas pessoas pensam, o resultado é 3, 4 vezes maior. Não é 1 mais 1 é igual a 2. No raciocínio, 1 mais 1 é igual a 3, é igual a 4, às vezes é igual a 6. Então, agradeço aí a colocação do colega que matou a charada para nós. Então, vamos lá. O objetivo é apresentar e promover análises críticas do processo orçamentário no Brasil em diferentes contextos da administração pública. Aí tem objetivos específicos, analisar a evolução e o estado atual, descrever normas e práticas orçamentárias, identificando etapas, procedimentos, identificar e analisar tendências regulatórias, e eu coloquei aqui até comportamentais, isso aqui fui eu que meti a minha pimenta aqui, tá, gente? Encaminhar discussões em torno de trabalhos acadêmicos publicados recentemente, sobre os temas da disciplina. Então, nós vamos trazer aqui, por exemplo, em alguns momentos, exemplos de dissertações ou de trabalhos de conclusão do Profiap, de outros Profiaps, de pessoas que trabalharam com a questão das finanças públicas em outros Profiaps, tá? Analisar mecanismos para medição do desempenho da administração pública, analisar as estruturas efetivas de controle da execução dos dispêndios públicos. Tá, então, como vocês veem, a gente vai um pouco além daquela ideia de só fazer revisão para concurso. Eu estou sendo irônico, tá, gente? A gente vai bem além daquilo. Tá, então vamos à metodologia, tá? Nós temos 8 encontros síncronos a partir de amanhã. Né? Amanhã é o primeiro, às 8 da manhã. A gente pretende que esses encontros não ultrapassem 2 horas e meia. E se a gente fizer a multiplicação de 8 vezes 2,5, a gente encontra 20 horas. Opa, mas espera aí, essa é a disciplina de 60 horas. E se a gente vai ter 8 horas síncronas, então a gente vai ter, se a gente vai ter 20 horas síncronas, a gente vai ter 40 assíncronas. Então, o que dá, em média, algo como 5 horas por semana. Aí você vai falar assim, lascou, professor, porque eu não vou conseguir 5 horas por semana. Fala, não, tenha calma. Esse daqui é uma leitura bem generosa do tempo, tá? Se você for um leitor que lê muito lentamente, que faz resumo do que você leu enquanto está lendo, para toda hora para fazer as anotações todas, provavelmente você vai levar, de fato, 5 horas por semana. Mas eu preciso ser muito franco com vocês. Eu consigo ver alguém tendo um excelente desempenho nessa disciplina, simplesmente participando das 2 horas e meia síncronas e trabalhando por 2 horas a mais por semana, além dos encontros síncronos, tá? Eu estou sendo muito franco com vocês. Não é que, não vai ler ou vai fazer as coisas de qualquer jeito, não é isso, não. É que às vezes a gente tem uma habilidade maior, ou a gente consegue fazer uma leitura mais dinâmica, enfim, capturar a ideia de um parágrafo sem lê-lo inteiro. Então, muitas vezes a gente precisa lidar com o tempo de uma forma estratégica. Escolher bem os momentos de tranquilidade na sua casa ou no seu ambiente de trabalho em que você vai fazer leituras, de alguma forma se isolar, né, conseguir lá um ambiente tranquilo para fazer essas leituras, tudo isso ajuda com que o seu tempo seja melhor usado, tá? Aí vem um alerta aqui. Eu não vou fazer chamada. Vocês não são alunos de graduação e nem se fossem. A presença nesses momentos síncronos é indispensável para o bom aproveitamento. Mas se vocês tiverem impedidos de participar em um ou outro encontro, vocês precisam saber que tudo que a gente fizer síncrono vai estar gravado e vai estar disponível para vocês no YouTube, tá? Eu vou mostrar depois a conta no YouTube, mas tudo que a gente está fazendo de maneira síncrona está sendo gravado e vai ser disponibilizado para os outros.
Tá, então, a gente está aqui, né, nessa sessão de abertura, do dia 16 de novembro. A gente está mostrando a programação das aulas que a gente vai ter. E vocês vão ver que está sempre assim, ó, um encontro síncrono e depois uma semana de atividades assíncronas. E aí vem um conjunto de leituras. Então, essas leituras aqui, elas não são obrigatórias. Elas são as recomendadas. Por exemplo, os capítulos 1 e 2 do livro do Felipe Salto e do Mansueto Almeida, que eu vou mostrar daqui a pouquinho a página. Eu mostro já. Ó. É esse livro aqui. O capítulo 1 chama-se Construção e Desmonte das Instituições Fiscais, escrito pelo Mailson da Nóbrega. E o capítulo 2 chama Política de Pessoal do Governo Federal, escrito pelo Marcos Mendes. Então, para quem conhece, esses caras são pessoas extraordinárias, de um conhecimento profundo. Aqui está a carinha do livro, tá, gente? Eu não vou dizer isso aqui abertamente, não, mas um passarinho anda espalhando por aí, que se você pesquisar bem na internet, você encontra um PDF bem parecido com esse aí. Mas, enfim, eu não sei de nada disso, eu nunca fiz essas coisas. Mas, enfim, dizem, né? É boato aí que às vezes pode ser verdade. Tá, mas de toda forma, aqui são assuntos que eu vou pincelar e vou buscar para trazer para a sala de aula. As tabelas que eu encontrar, que eu achar mais interessantes, a síntese, essa leitura que o Mailson da Nóbrega faz sobre a construção das instituições fiscais, dos anos 80, passando pela lei de responsabilidade fiscal e tudo, eu acho extraordinária. Enfim, eu acho que é uma maneira de você conhecer melhor o que é o seu país. Mas, enfim, então essas leituras são sugeridas, indicadas, mas elas não são obrigadas. Não vou chegar aqui e falar, fulano, começa a falar o que tem no capítulo 2. Eu não vou fazer esse tipo de coisa, a gente não é criança. Mas as temáticas vão ser guiadas por essas sugestões de leituras, tá? Então, aqui, ó, no dia 24/11, a gente vai falar sobre elaboração e tramitação de PLDO e PLOA, né, PLOA. Aí a gente vai usar lá aquele famigerado capítulo 12 e 13 do Giacomoni. Mas a gente também vai trazer o capítulo 3 do livro do Mansueto Almeida e do Felipe Salto, que, entre outras coisas, faz essa pergunta: por que diabos nós temos lei de diretrizes orçamentárias aprovada todo ano? Por que nós não temos uma lei fixa de diretrizes orçamentárias? Por que a Dilma foi empichada por práticas que no ano seguinte eram legais? Esse maluquice, o jabuti não sobe em árvore, alguém botou lá. A gente vai fazer essas perguntas e vai tentar encontrar respostas plausíveis para essas perguntas, tá? Então, vocês estão vendo que é um padrão. Sempre vem um encontro, uma temática, e em seguida vem ou uma extensão daquele encontro da semana, ou a preparação do próximo encontro da semana. Um alerta: quando a gente chega no dia 8, a gente está sempre às terças-feiras, de 8 às 10h30 da manhã. Quando a gente chega aqui no dia 8 de dezembro, opa, não tem dia 8 de dezembro. 8 de dezembro é padroeira de Recife, Nossa Senhora. Aí a gente mudou para quinta-feira, dia 8, tá? Não, mas quinta-feira eu não posso, quinta-feira eu tenho isso. Bom, se esse evento aqui você não puder participar, você sabe que ele vai estar gravado e disponível no YouTube algumas horas depois de terminado aquele encontro, certo? Perguntas ou posso ir seguindo? Pode ir, professor. Legal, deixa eu mostrar para vocês, gente, que o nosso último encontro síncrono é no dia 22 de dezembro, o último encontro deste ano. Vai ser no dia 22 de dezembro. Eu vou vir vestido de Papai Noel. Não, brincadeira. Mas alguns dias antes do Natal, nós vamos ter esse último encontro síncrono. Aí depois
eu vou me embora e só volto a encontrar vocês no dia 12 de janeiro, tá? Então, no dia 12 de janeiro, a gente vai estar de volta para discutir, por exemplo, reforma tributária, alguns vídeos sobre a reforma tributária, enfim. Tá. Aí, com isso, a gente termina aqui no dia 26, no dia 25, a última atividade de leitura e de preparação de exercícios. No dia 26, a gente vai ter uma prova individual, com consulta, através de formulário eletrônico. Tá, então, o que nós vamos ter aqui? No dia 26, às 18 horas, eu vou liberar um formulário eletrônico para vocês. E vocês vão ter 24 horas, salvo em casos especiais. Ah, professor, minha mãe vai fazer uma cirurgia no dia 27. Então, se tiver algum caso especial, a gente adiciona aí uma flexibilidade, tá? Mas se não houver necessidade, no dia 26, eu vou disponibilizar um formulário e vocês mais ou menos vão saber o que está nesse formulário, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê. Mas aí vai ter lá um conjunto de questões e vocês vão, com consulta, né? Com material, Só não pode fazer consulta entre os pares, porque eu não quero respostas iguais, mas com acesso a todo o seu material de estudo, seus livros e tudo, vocês vão responder algo como 5 questões nessa prova, tá? E essa vai ser parte da sua avaliação. Já que nós estamos falando de avaliação, e nós já vamos aqui terminando essa nossa sessão, que já está completando 1 hora que nós estamos aqui, tá, como que vai ser esse diabo dessa avaliação? Gente, para quem chegou mais tarde, o mais importante é o seguinte, isso aqui é sem estresse, tá? Essa daqui não é uma avaliação que vocês vão precisar perder noite de sono achando que não vão ser aprovados. Eu posso antecipar para vocês que para ser reprovado nessa disciplina tem que fazer força, tá? Não é esse o ponto. Não se preocupem tanto com nota, se vai ser aprovado, se não vai ser aprovado. Nessa disciplina, só quem fizer força mesmo para ser reprovado é que vai ser reprovado. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Tem 3 formas de avaliação. Primeiro, desempenho na participação efetiva em 7 dos 8 fóruns semanais. Eita, peraí, fórum? A gente ainda não falou disso. Pois bem, a cada semana nós vamos iniciar lá um fórum e vocês vão propor e resolver 2 questões sobre os assuntos daquela semana. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu, Teófilo, eu, Michele, eu, Rodrigo, eu, Marcelo, vou lá, vou preparar uma pergunta e vou responder exatamente. Essa vai ser sua entrada lá no fórum. Na verdade, você vai ter que fazer 2 questões. 2 questões por cada semana. Então, você está lendo lá o capítulo que eu recomendei, do Giacomoni, e fala, essa tabelinha aqui é legal. Vou fazer uma pergunta sobre essa tabelinha aqui. Por que tal coisa é maior do que tal coisa? Tá. E aí você vai fazer uma pergunta que seja relevante sobre a temática que você está estudando. Dá para entender por que nós estamos fazendo isso? Eu não quero que, ao terminar essa disciplina, vocês estejam com qualquer grau de insegurança em relação à questão do ENQ. Quando a gente terminar essa disciplina, cada um de vocês vai dispor de um acervo de umas 40, 60 questões sobre finanças públicas, com a temática que a gente trabalhou, com boas respostas que foram avaliadas por um professor e disse, não, essa resposta está ok. Vocês vão ter isso, um acervo, para na hora que terminar a disciplina, você falar assim, pronto, na hora de eu estudar para esse diabo da SNQ, na disciplina do Luiz Maia, eu saí com um acervo de 50, 60 questões sobre toda a temática que foi discutida ali. Dessas, 1/5, 1/10 eu mesmo propus. As outras foram os meus colegas que propuseram e que o professor Luiz Maia leu, corrigiu, sugeriu melhoras, mudou, falou, não, isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom, por que você não complementa a sua resposta assim, 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 assado? Isso aí é 50% da nota. Quer dizer,
Basta você preparar 2 questões sobre a temática que está sendo discutida no encontro presencial, ou constando na minha ficha de aula que eu libero para vocês, ou dentro dos capítulos que vocês leram, 2 questões por semana e responder. Tá? Aí você já tem metade da sua nota. A segunda forma de avaliação é uma prova individual com consulta, realizada através de formulário eletrônico, contribuindo com 40% da sua nota final. Detalhe, que questões que vão estar nessa prova? Aquelas dentre as que vocês propuseram ao longo do semestre e que eu achei as mais legais. Então, todo mundo vai ter visto todas as questões que estão nas provas. Ou pelo menos tem como consultar. Aí você vai ter o trabalho não de copiar e colar a resposta do seu colega, mas de, às vezes, complementar. Redigir, adicionar alguma questão, redigir melhor, corrigir um ponto, adicionar outro e tal. Mas a questão já está ali. A resposta básica você já tem. Então, quer dizer, ao preparar boas questões, você está ganhando os pontinhos, entre aspas, para ser aprovado nessa disciplina, você está contribuindo para que todo mundo tenha uma leitura que se beneficia do trabalho um do outro, dentro da disciplina, e você está preparando para que a Rural de Pernambuco tenha melhor desempenho no ENQ que todos os seus coleguinhas. Só isso que eu quero. E ninguém fique estressado. Tá. Por último, existe a participação nos momentos síncronos na disciplina, tá? Então, aqui, gente, eu tenho a liberdade de dar de 0 a 10, num total de 100 pontos. Eu tenho a liberdade de dar de 0 a 10 pontos, conforme eu considere que você não estava dormindo nas aulas. Né? Não precisa falar toda a aula, não precisa se sentir na obrigação de postar toda vez no chat, não é isso. É estar ali atento, apontar uma sugestão, fazer um comentário e tal. Então, experiência passada, 80% dos alunos ganham 10 nesses 10 pontos. Aqui e ali, uma ou outra pessoa que eu vi que não foi colaborativa, que faltou metade dos encontros e tal, é que aí eu vou dar 8, vou dar 7, vou fazer um alerta. Vou falar assim, olha, esse é um trabalho que foi coletivo e eu consigo ver um pouco menos de colaboração sua do que dos demais, tá? Tá. Então, ao final de cada ciclo semanal, cada discente deverá postar no ambiente do Fórum do AVA suas propostas de questão. Elas serão avaliadas pela relevância, precisão no uso dos conceitos e originalidade. A prova será constituída... Aqui eu estou dizendo 10 questões, tá, gente? Está errado isso aqui, já vou avisar logo. A prova será constituída de 5 questões, selecionadas pelos professores, dentre as dezenas de questões propostas e respondidas pelos discentes ao longo das atividades semanais. Elas constituirão, em última instância, um material de revisão para o ENQ. Então, faz ou não faz sentido essa história toda? Faz, né? Faz sentido. Eu espero que vocês tenham percebido que eu não quero ninguém estressado por causa dessa disciplina. Eu já sei que vocês já leram boa parte desse material quando vocês fizeram concurso público, então algumas coisas são redundantes para vocês. A gente vai tentar trazer leituras criativas, originais, adicionar coisas que ainda não estão no conjunto de conhecimento que vocês já dispõem, mas eu preciso da ajuda. Eu preciso que vocês participem, façam sugestão, indiquem. Ah, tem um artigo que saiu não sei aonde que estava falando sobre isso. Ah, eu vi um seminário não sei onde que discutiu tal questão. Seria legal trazer para cá. Ali nas leituras indicadas, vocês estão vendo que está muito focado em livro, né? A gente está ali muito com ênfase em livro, mas não vai ser só livro. Então vai ter semanas que eu vou virar e falar assim, gente, ó, tá vendo que está aqui indicado o livro tal, capítulo tal? Se preferirem, tem um debate ótimo que aconteceu na FGV um mês atrás, que foi assim, assim, assim. Eu preferiria assistir aquele vídeo lá, tá? Então, vou trazer outros recursos mais multimídia para a gente poder trabalhar. E, durante as aulas, obviamente, eu vou tentar provocá-los. Vou puxar a língua de vocês, tá? Não é para ninguém ficar com vergonha, não é para ninguém
se sentir, não, se eu não estiver sabendo, perguntar e o Luiz vai me fazer passar constrangimento, não tem nada disso, tá? A gente não vai ter esse tipo de coisa aqui. Aqui e ali eu vou pedir opinião de vocês. Eu vou realmente falar assim, vem cá, isso aqui, a minha forma de interpretar é assim. Alguém consegue ver de maneira diferente? E aí a opinião de vocês conta muito para mim, tá? Perguntas, comentários, reclamações, já são 19h40, a turma já está com fome aí, o jantar está na hora de sair, mas eu tenho mais uns 2 ou 3 minutinhos aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Bom, professor, só parabenizar aí pela estruturação, muito bem didática o seu plano, e eu acho que não tem nada assim extraordinário não, está bem dentro do que é possível. Legal, obrigado, José. Pessoal, eu vou interromper então essa gravação, que eu acho que a gente já deu todos os esclarecimentos aqui para os coleguinhas que não puderam participar do nosso encontro hoje, mas, como de costume, eu fico aqui por mais alguns minutos, se alguém quiser